O legendário de Tolkien, desde a criação do universo até a destruição do Um Anel, é recheado de pequenos contos, que apesar de cada um ter seu núcleo e personagens, vão se somando e tornando a história cada vez mais linda. Apesar de cada conto focar em determinado ponto da história, é notável que os acontecimentos estão de alguma forma interligados, como por exemplo a criação dos Silmarils, cujo roubo feito por Melkor teve grandes consequências para o futuro dos Elfos. Baseado nisso, estou começando outra série de vídeos onde veremos como pequenas ações foram responsáveis por grandes mudanças no mundo, que também é conhecido como o efeito borboleta. E para começar, falarei como um pequeno ato de piedade de Bilbo Bolseiro foi responsável pela derrota de Sauron e, consequentemente, a salvação da Terra-média. O efeito borboleta é um conceito da teoria do caos que descreve como pequenas mudanças em condições iniciais podem levar a grandes mudanças nos resultados finais. A metáfora clássica sugere que o bater de asas de uma borboleta em um lugar pode, teoricamente, desencadear uma série de eventos que resultem em um tornado em uma outra cidade no mundo. Peço o seu like para ajudar nessa missão de espalhar mais as palavras de Tolkien. Não sou especialista nem possuo todos os livros de Tolkien. Sou apenas um grande fã dos textos do professor, e busco por fãs e amigos para debater essa obra maravilhosa. Se você conhece alguma parte da história da Terra-média, onde podemos montar um efeito borboleta, deixe aqui nos comentários para debatermos mais sobre esses assuntos. Se você é novo por aqui, peço que se inscreva também, para que assim chegamos à marca de 500 fãs das obras do professor. Após a derrota de Sauron no final da Segunda Era, Isildur tomou-lhe um anel, para torná-lo parte da herança de seu povo pelo sofrimento que o Senhor do Escuro causou à Terra-média. Mas 2 anos depois, quando Isildur cavalgava em direção a Gondor, ele foi atacado por um grupo de orcs e tentou escapar pelo rio Anduin usando o Um Anel, mas este o traiu, escapando de seu dedo, causando a morte de Isildur pelas flechas dos orcs. O anel ficou perdido por aproximadamente 2.500 anos nas profundezas do rio Anduin, até que foi encontrado por Diego, um hobbit que pescava nas redondezas, mas este acabou sendo morto por Sméagol, seu primo, que o esperava na margem do rio, pois ele naquele momento foi possuído pela vontade do anel. Ao voltar para sua vila, foi rejeitado por todos, então ele fugiu e acabou indo morar no interior das Montanhas Sombrias, onde viveu aproximadamente por 500 anos, devido ao poder da longevidade que o anel lhe proporcionava. Então, como vimos nos livros e filmes de O Hobbit, a companhia de Thorin acabou atravessando as Montanhas Sombrias, mas após o ataque dos orcs, Bilbo acabou separado do grupo e foi parar na caverna do Gollum, como agora era conhecido Sméagol, e aqui é onde começa o efeito borboleta que envolve Bilbo e a salvação da Terra-média. Bilbo encontra um anel, que Gollum, sem perceber até o momento, o tinha perdido, e o esconde no bolso. Quando ambos se encontram, Gollum e Bilbo fazem um jogo de adivinhas, onde, caso Bilbo vencesse, Gollum mostraria onde ficava a saída da caverna, e se Gollum vencesse, ele transformaria Bilbo em comida. Quando o jogo se aproximava do fim, Bilbo estava sem uma charada para Gollum, e aqui acontece um lance que gera debate entre os leitores, pois, ao colocar a mão no bolso, ele toca no Um Anel, e pergunta distraidamente, "O que tem em meus bolsos?" E Gollum, por achar que aquela era uma charada, se desesperou e errou na resposta. Alguns leitores dizem que foi Um Anel que fez Bilbo trapacear, achando que naquele momento Bilbo seria um portador ideal para levá-lo para fora das Montanhas Sombrias e de alguma forma ser encontrado por Sauron. Outros dizem que foi apenas a esperteza de Bilbo, que, ao notar que Gollum achara que sua pergunta era uma charada, resolveu manter a enganação e assim vencer Gollum. O que aconteceu foi que Gollum, por não se dar por vencido, procurou por seu precioso para atar cabo de Bilbo, mas não o encontrou. E foi nessa hora que percebeu que Bilbo estava com ele, então decidiu matá-lo, mas Bilbo correu no escuro. Desesperado por não encontrar uma saída, Bilbo, em sua correria, tropeçou e durante a queda, o anel que segurava escapou-lhe e foi parar-lhe no dedo, e assim ficou invisível, escapando dos olhos de Gollum. A criatura correu para a saída da caverna, seguida de perto por Bilbo, e chegaram no arco onde dava para fora, mas o Hobbit não podia sair com Gollum ali parado. Vamos ver o que diz o livro do Hobbit nesse momento. Tinha que lutar, tinha que apunhalar a coisa maligna, apagar seus olhos, matá-la. Ela queria matá-lo. Não seria uma luta justa. Agora ele estava invisível. Gollum não tinha uma espada. Gollum não havia ameaçado matá-lo, nem havia tentado ainda, e estava arrasado, sozinho, perdido. Uma compreensão repentina, um misto de pena e horror cresceu no coração de Bilbo. Um vislumbre de dias infindáveis, sem luz ou esperança de melhora, cheios de pedra dura, peixe frio
movimentos furtivos e sussurros. Todos esses pensamentos lhe passaram pela mente num lampejo. Estremeceu. Depois, de súbito, num outro lampejo, como se impelido por uma nova força e revolução, deu um salto. Como podemos ver, Bilbo não foi capaz de matar Gollum. Teve piedade da criatura, ao imaginar sua vida horrível naquele lugar. Tem um trecho do filme que acho interessante, mas ele não se encontra nos livros, logo não é canônico a história. Esse trecho é quando Gandalf entrega a espada ferroada a Bilbo, encontrada na Caverna dos Trolls, e ele diz ao Hobbit: a coragem não está em saber quando tirar uma, mas em quando poupar uma. Além de piedade, foi preciso coragem para Bilbo não matar Gollum naquele momento, na situação em que se encontrava. Então ele decidiu fugir. Esse ato de piedade e coragem foi o começo do fim de Sauron. Claro, juntamente com diversos outros fatores, que unidos a isso, levaram à queda do Senhor do Escuro. Mas, como veremos no fim desse vídeo, Bilbo ter poupado Sméagol foi essencial para o desfecho da história. Pois bem, como vimos no início de Os Seus Anéis, Bilbo passou 60 anos de posse do Anel, e a longevidade que o Anel lhe proporcionava o fez manter sua aparência jovial. Mas ele começou a sentir-se mais apreço por esse artefato do que antes, como ele mesmo confessa a Gandalf, e o mago por fim consegue convencê-lo, sem ainda perceber que aquele era um anel, a seguir em frente e deixá-lo com Frodo. Os detalhes da aventura de Gollum até o encontro com Frodo serão contados em outro vídeo, para não misturar as histórias. Por ora, irei me atentar a como a sua presença afetou diretamente no destino de Frodo. Após Frodo e Sam prenderem Gollum, quando este tentou emboscá-los, Frodo fez com que Gollum lhe mostrasse o caminho até os Portões Negros de Mordor, e Gollum, a contragosto e com a intenção de traí-los para roubar seu precioso, aceita. Isso faz com que dois sentimentos nascem em Frodo. O primeiro é que, vendo Gollum constantemente à sua frente, rastejando, choramingando, maltratado e infeliz, fez ele perceber o que o anel pode causar em quem se deixa dominar por ele. Gollum havia se tornado uma criatura mesquinha e que causava repugnância em quem o via. Por outro lado, como Frodo estava de posse do anel, ele sabia o mal que ele causava na mente, e o quanto era difícil resistir à tentação de possuí-lo. Então ele tinha uma ideia do mal que ele causara a Gollum, que possuiu por muito mais tempo que ele, e por isso o tratava bem, apesar dos pesares. Tinha pena daquele ser tão desgastado pela sua vontade de ter seu precioso de volta. Vamos ver uma passagem dos livros de Seus Anéis, quando Frodo prende Gollum. Frodo teve a impressão de ouvir, claras mas distantes, vozes vindas do passado. É uma pena que Bilbo não tenha apunhalado aquela criatura vil quando teve a chance. Pena? Foi justamente pena que ele teve, e misericórdia, não atacar sem necessidade. Não sinto nenhuma pena de Gollum. Ele merece morrer. Merece. Suponho que sim. Muitos que vivem merecem morrer, e alguns que merecem viver, morrem. Você pode dar-lhes vida? Então não seja tão ávido para condenar a morte em nome da justiça, temendo por sua própria segurança. Nem mesmo os sábios conseguem ver os dois lados. Muito bem, respondeu em voz alta, abaixando a espada. Mas ainda estou com medo, e mesmo assim, como você pode ver, não vou tocar na criatura, pois, agora que o vejo, realmente sinto pena dele. Aqui fica claro que, no momento em que encontrou-se com Gollum, Frodo passou a entendê-lo. Ele já possuía o Anel por cerca de 17 anos, e principalmente no último ano, a consequência de ser o portador bagunçava sua mente, e a aproximação da Terra de Mordor o tornava mais pesado de carregar. Então ele conseguia ter uma ideia de como aquela criatura ali na sua frente se sentia. Podemos dizer que até sua maldade era compreendida por Frodo, embora este não tivesse caído em tentação. Com isso, pela segunda vez, alguém teve piedade de Gollum e o deixou viver. E mais, passou a tratá-lo bem. E isso, lá no fundo, por um curto momento fez Gollum quase voltar a ser o antigo hobbit que era. Mas os cuidados de Sam com Frodo impediram disso acontecer, pois Sam, que não entendia Gollum e não estava nem um pouco disposto a confiar nele, o tratava mal o tempo todo. Pois bem, avançando um pouco na história, quando Frodo é atacado por Aracna e Sam o encontra, ele acha que seu mestre está morto, e após um longo dilema, ele decide tomar um anel para si e levá-lo para a Montanha da Perdição. Ele chega a usá-los poucas vezes, tanto para escapar de orcs, quanto para achar o melhor caminho. Mas aí é quando ele sente o que o anel é capaz de fazer ao seu portador, pois nesse curto tempo ele sentiu-se grande e poderoso, e foi com muita força mental que conseguiu resistir à tentação de não tomá-lo para si. E se fizesse isso ali em Mordor, com certeza seria encontrado facilmente. Perto do fim da história, quando Frodo e Sam estão próximos da entrada da Montanha da Perdição, eles reencontram Gollum, e têm uma breve luta.
Frodo, com um pouco de força que ainda restava, conseguiu se livrar da criatura e correr. E Sam, nessa hora, conseguiu dominar Gollum. Novamente vamos aos livros. A mão de Sam vacilou. Sua mente fervia com ódio e com a lembrança do mal. Seria justo matar aquela criatura traiçoeira, assassina. Justo e muitas vezes merecido. Além disso, parecia a única coisa segura a se fazer. Mas no fundo de seu coração havia algo que o impedia. Ele não podia atacar aquela coisa caída na poeira, abandonada, arruinada, absolutamente desgraçada. Ele mesmo, embora apenas por pouco tempo, tinha carregado o anel, e agora adivinhava vagamente a agonia da mente e do corpo murchos de Gollum, escravizados por aquele anel, incapazes de algum dia encontrarem outra vez a paz ou alívio na vida. Mas Sam não tinha palavras para explicar o que sentia. Oh, maldita seja, criatura nojenta! Vá embora! Fora daqui! Não confio em você! Percebam um paralelo até aqui. Bilbo, Frodo e Sam estavam em situações complicadíssimas em relação ao Gollum, onde suas vidas estavam em risco se deixassem aquela criatura viver. Mas na hora de matá-la, ambos tiveram piedade e deixaram-no viver. Eles tiveram um breve vislumbre do que Gollum realmente sofria devido a muito tempo com o anel, pois eles próprios compreendiam o que era carregar aquela coisa. E essa piedade foi essencial para o momento final, pois, quando Frodo estava na beira do abismo, onde só precisaria jogar o anel na larva, nesse momento o anel o venceu. Frodo, até ali, havia perdido muito de sua força, sendo perfurado pela lâmina Morgul do Cavaleiro Negro lá no topo do vento, pelo veneno da Laracna, por vários dias sem se alimentar e sem ter esperanças, e com tudo isso, somando o fato de que ali era onde o anel exercia mais poder, Frodo caiu em tentação e abdicou para si, colocando-o no dedo. Gollum reaparece e o ataca, e eles têm uma luta feroz na beira do abismo. Gollum, com a fúria que se encontrava, conseguiu morder e arrancar o dedo de Frodo, e assim, após muitos e muitos anos de sofrimento, tortura, exploração, desconfiança, recuperou seu precioso. E assim, no momento em que erguia os olhos para apreciar sua presa, deu um passo grande demais, tropeçou, vacilou por um momento na beira, e então caiu nas larvas da Montanha da Perdição, levando um anel consigo. E aqui entra uma frase importantíssima dita por Gandalf. Até mesmo Gollum pode ter ainda algo a fazer. Frodo confessa a Sam que se não fosse Gollum, ele não teria conseguido chegar tão longe, e toda a missão teria sido em vão. Muito tem a ver com a cegueira que se abateu no momento em que capturou seu precioso, pois na alegria não observou onde pisava, e então caiu. Mas por ter passado algum tempo com Gollum, Frodo pode compreender o que a obsessão pode fazer às pessoas, e teve piedade dele por isso. E foi assim que a piedade de Bilbo foi fundamental para a derrota de Sauron, pois, como vimos, qualquer ser vivo não seria capaz de possuir um anel e ter força mental suficiente para destruí-lo. E isso só aconteceu porque Gollum, em sua loucura, tropeçou. Vale lembrar que até Isildur, ao arrancar o anel da mão de Sauron, não foi capaz de jogá-lo, ele havia acabado de tomá-lo. E é curioso como este parecia ser o único desfecho da história, pois ao longo do tempo, por várias vezes Gollum era para ter morrido, pois foi capturado por Sauron, perseguido e preso por Aragorn, trancado nas masmorras dos Elfos, quase flechado pelos Homens de Faramir, entre outros momentos, mas ele sempre era mantido vivo. Alguns leitores debatem que isso era influência de Ilúvatar, o deus do universo de Tolkien, para que assim ele cumprisse seu papel. Enfim, é isso. Se você chegou até aqui, deixe seu like para apoiar nessa missão de espalhar mais as palavras de Tolkien. E se você é novo por aqui, sinta-se à vontade para inscrever-se e sugerir temas de vídeos. Se vocês conhecem algum outro efeito borboleta do Legendário, deixe nos comentários. No mais, obrigado. E na Maria.